O fundo XPMOL acaba de anunciar uma nova emissão de cotas. É isso mesmo? Outra emissão? Já? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E sim, outra emissão do XPMOL. Não é replay do vídeo do mês passado. Há um mês atrás a gente fez o vídeo sobre a 8ª emissão de cotas. O fundo acabou de anunciar o encerramento dessa emissão, anunciou uma parte da alocação desses recursos que a gente já tinha comentado sobre essa alocação aqui no canal no mês passado, e agora ele já chamou uma nova emissão de cotas. Então, nesse vídeo aqui a gente vai tratar dessa emissão. Eu não vou, como geralmente eu faço nos vídeos de emissão, né, de mostrar, de fazer uma passada detalhada sobre o fundo, porque eu fiz há um mês atrás. Não mudou quase nada. Eu vou tratar só alguma coisa ou outra que mudou, mas eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo do mês passado para quem quiser entender um pouco melhor a estrutura do fundo, o tamanho dele. Ele se tornou, com a emissão que encerrou, o maior fundo de shopping da Bolsa, né? Isso em valor patrimonial, né? Em tamanho, já era em quantidade de cotistas. Um fundo com muitos shoppings, bem diversificado de administrador. Tudo isso eu falei no vídeo, vai estar aqui na descrição para quem quiser. Então, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre o fundo, depois que terminar esse vídeo, já clica aqui e eu vou deixar também o linkzinho para você clicar no final do vídeo. Tá? Então aqui a gente vai acabar falando mais da emissão e principalmente dessa questão de duas emissões. Bom, a 8ª emissão acabou e foi um sucesso, no sentido de que o fundo buscava inicialmente captar 200 milhões, depois vendo que tinha demanda, a gestora aumentou para 300, né, logo, acho que praticamente no dia seguinte ou 2 dias depois, e com a possibilidade de aumentar em mais 25%. E foi captado os 375 milhões, ou seja, o lote total, né, até a tampa. Então, um negócio começou como 200 mil, teve uma retificação para 300 e fechou em 375. Então, já aqui tem um motivo para fazer outra emissão. Existe demanda. Fazer tão próximo assim? Sim, a gente tem que levar em consideração que ao longo desse segundo semestre do ano vai ter muito fundo fazendo emissão. Já tem fundo fazendo e vai ter mais fundo fazendo. Então, às vezes é uma questão de quem vai jogar mais rápido, quem vai puxar a emissão mais rápido, porque quando sai muita emissão junto, o investidor começa a escolher, vou alocar nessa ou vou alocar naquela, vou alocar naquela ou vou alocar nessa. Então, como dizem no interior, quem chega primeiro bebe a água mais limpa. E é isso que o pessoal da XP está tentando fazer, beber a água mais limpa, porque certamente outros fundos vão fazer mais emissão. Então, se o pessoal tem dinheiro no bolso, porque está provado que tem, porque a oferta, a 8ª foi um sucesso, então vamos fazer a 9ª, até porque eles têm pipeline e eles fizeram questão de mostrar esse pipeline. Vou compartilhar aqui com vocês o material publicitário, que eu acho que ele tem um resumo bem interessante, também o link está aqui embaixo para quem quiser olhar, e aqui já tem o objetivo, 450 milhões de reais. Então é uma oferta bastante maior do que a anterior, certo? Uma oferta bem maior. Então, claro que aqui tem algumas informações que já estão nos relatórios gerenciais, que eu já mostrei no vídeo passado. Não vou ficar olhando aqui o histórico do fundo, que shopping que ele comprou a cada ano. Vamos em frente. Aqueles gráficos que a gente até dissecou um pouco melhor no último vídeo, né, mostrando que o aluguel das mesmas lojas vem subindo, que a venda das mesmas lojas
Perdão, ao contrário. Aqui a venda das mesmas lojas, que é o Same-Store Sales, venda das mesmas lojas, e o Same-Store Rent, aluguel das mesmas lojas, também subiu. Receita líquida operacional, que é o NOI, desse primeiro trimestre, né? Ainda não fechou o segundo trimestre. Bem melhor do que dos anos anteriores. Nível de vendas. Vacância estável em relação, né? Ali 3, 4%. Aqui tem um gráfico interessante que mostra, deixa eu só jogar para cá para o outro lado. Pronto, fica mais fácil, que aí minha cabeça não atrapalha o gráfico. Com o histórico de dividendos do fundo, certo? Então, aqui tem desde 2019, que é essa linha preta, né? Essa linha preta aqui no meio. Então, quando o fundo distribui ali 60 centavos, 57, 59 e tudo mais. 2020, essa linha azul clara, obviamente vários meses zerados ou muito baixos, porque, claro, a gente estava na pandemia, lockdown, ninguém estava indo ao shopping, etc, etc. 21 dá uma melhorada, claro que aí os shoppings voltam a reabrir, ainda que de maneira limitada, também aquela questão de pegar na porta, que chama drive-thru, né, ajuda também. 2022, aí um ano já bem mais normal, né? Que inclusive foi o ano que mais distribuiu. E 2023 vindo ainda acima. Se a gente pegar a média de 12 meses, o fundo está distribuindo aí mais ou menos 77 centavos. Certo? Esse é o histórico dele ali, 77, 78 centavos em 12 meses. Sendo que nos últimos meses até um pouquinho acima disso, né? Esse resultado de 81 centavos por cota é absolutamente recorde para essa mesma época do ano, só perde para os natais de anos passados, né? Até porque não tem como bater Natal. Então, aqui sobre a oferta, certo? Sobre a oferta, então, a ideia é captar os 450 milhões e aqui tem a destinação dos recursos. Ele coloca que uma parte aqui, vamos arredondar, metade desse valor, é para aquisição de ativos, então ele vai comprar mais shoppings, não tem o detalhamento de quais são esses shoppings, o que é normal numa transação dessa. É necessário ter um pouco de cautela com a divulgação de informações, até porque muitas vezes tem operadora de shopping no meio e essas operadoras elas também são listadas em bolsa, então essas comunicações precisam chegar ao mercado de maneira muito sincronizada, não dá para o fundo soltar às vezes uma operação grande e a administradora lá na outra ponta que de repente está vendendo esse percentual não comunicar ou vice-versa, então é natural que é uma operação que fica um pouco mais fechada até ela estar mais concreta, tá? O que eu apurei com as minhas fontes? Tem shopping em negociação no sul do país, tem shopping em negociação em São Paulo, tá? Estado de São Paulo, pode ser que seja na cidade, pode ser que não seja, mas são negociações que estão avançadas, então ainda não dá para detalhar, ainda não dá para abrir, mas aqui ele coloca um cap rate de quase 9%, 8,75%. Então, lembrando que, claro, aqui a gente fala de cap rate, então, na verdade, os aluguéis naturalmente tendem a ser corrigidos pela inflação. Então, grosseiramente falando, a gente está falando de uma rentabilidade inflação mais 9, né? Inflação mais 8,75. 25%, né? Se a gente arredondar aqui, de olhômetro aqui o gráfico. Expansões, certo? Alguns shoppings têm ampliações agendadas para os próximos meses e anos, então o fundo, ele precisa entrar, porque ele é sócio desses imóveis, então ele precisa entrar nessas operações, e também, agora aqui jogar de novo minha imagem para cá, otimização da estrutura de capital, então o fundo vai desalavancar mais resultado, né? Vai reduzir a alavancagem dele. O que ele já fez na última emissão. Na última emissão, ele tinha o objetivo, né, que ele comunicou, de desalavancar. Ele não tinha falado exatamente quanto.
havia ali uma expectativa, um cálculo aproximado, né, das minhas fontes, que mais ou menos a cada 20 centavos, 20 milhões quitado de dívida, aumentava a distribuição em 1 centavo mês, em valores aproximados. E eu cheguei a jogar no vídeo. Então, se ele quitar 100 milhões, a gente está falando de 5 centavos. Deixei isso aqui no vídeo. E, basicamente, a gente cravou. Por quê? O fundo ele divulgou agora na sexta-feira, dia 7, né, um fato relevante, dizendo que usou os recursos da 8ª emissão, parte deles, para poder quitar a dívida, que é algo que vinha incomodando muita gente. Então o fundo está se alinhando a isso e reduzindo essa alavancagem. Então ele pagou de uma dívida, ele pagou 20 milhões, e de outra dívida ele pagou 70, né? 68, 67. Então, pagou aí 87 milhões. E melhorou ali o resultado em torno de 3 centavos, 4 centavos, que era a conta que a gente já tinha feito. Aqui ele coloca até um gráfico aqui no fato relevante, só para poder explicar antes que... algumas pessoas acharam o gráfico claro, outras acharam não tão claro assim, então vamos esclarecer. Aqui era a dívida que o fundo tinha antes de fazer a emissão. 784 milhões em dívida. Ele pagou 20 de uma, vamos arredondar, 70 de outra. Então, a dívida não quitou tanta coisa assim, quitou. Aumentou ali em 3, 4 centavos a distribuição mensal? Aumentou, né? Quer dizer, vai aumentar, né? Vai impactar no resultado dos próximos meses. E aqui tem o que o fundo tem em caixa, 355 milhões, entre caixa e fundos listados, fundos que dá para comprar e vender em bolsa. E aqui ele bota que é uma dívida que ele chama de dívida líquida, né, de 361. Não é que a dívida está em 361, tá? Ele quitou aqueles 2 pedacinhos, a dívida bruta ainda segue. Por que se usa esse conceito de dívida líquida? Operações de CRI muitas vezes têm cláusulas de multa quando você paga antecipadamente. Então, você tem às vezes um trecho, digamos assim, um pedaço, que você pode quitar antecipadamente sem multa, e às vezes tem uma parte que não pode. Você às vezes você tenta negociar, fala assim, pô, se eu quitar antecipado, você não me cobra multa, etc. Mas, em última hipótese, vale o que está escrito. Então, às vezes não vale a pena quitar na raça, digamos assim, porque você vai ter um custo de multa alto. Então, como é que você faz? Uma alternativa é você fazer um hedge, ou seja, uma proteção. Você pega aquele valor, coloca em caixa, não mexe, aquilo ali vai render juros daquelas aplicações que vão te ajudar a pagar os juros do CRI. Até porque o fundo só pode usar os aluguéis dele, as receitas dele, para pagar os juros. O capital ele tem que pagar com caixa, com dinheiro de emissão ou dinheiro de venda de imóvel. Então, ele precisa ter um caixa para poder ir honrando essas parcelas. Mesmo que ele não consiga quitar antecipadamente, é um dinheiro que, digamos, no cotidiano do gestor, já está pago, né? É só todo mês tirar o dinheiro ali para pagar a parcela do CRI e correr a vida. Finge que aquele dinheiro não existe e deixa ele guardado para pagar a dívida. Por isso que você usa esse conceito de dívida líquida, né? A dívida que não está lastreada, que não está escorada com o caixa do fundo. Então, e agora nessa emissão, a ideia é, de novo, você reduzir um pouco mais essa amortização. Então, se a gente está falando aqui, tirando de olhômetro, uma operação de 400 milhões, né? Uma captação de 400 milhões, aqui de olhômetro a gente está falando de 1/4, a gente está falando de quitar 100 milhões de endividamento. Então, isso tem o potencial de quitar, né, de aumentar a distribuição do fundo, vai lá, mas 3, 4, 5 centavos. Então, o fundo fica menos alavancado, que é uma coisa que incomoda algumas pessoas. Aqui ele também coloca o cronograma de expansão
dos imóveis. Então aqui o Shopping da Bahia, 10 mil metros quadrados de área bruta locável para criação de alameda de restaurante. Uma TIR projetada de 14,5%. Inauguração faseada, né? Então vai inaugurando aos pouquinhos até 2026. Um outro shopping aqui que ele também não divulga, com uma expansão de 4 mil metros quadrados. TIR de 16%, Cidade Jardim com uma criação de um Wellness Center, centro de bem-estar, para quem preferir em português, com uma TIR consolidada de 12%, um International Shopping com um deck park, então quer dizer, aumentar a área de estacionamento, aqui o cronograma ainda não está detalhado, Campinas Shopping com uma adequação de espaços para a otimização da rentabilidade do espaço e uma TIR estimada em 58% ao ano. Se realmente chegar sequer perto disso, é um investimento absolutamente rentável. Não dá nem para falar nada. Se realmente acontecer, parabéns. E aqui então tem a divulgação, né, do estudo, né, da projeção. Então, para o próximo ano, a distribuição aumenta, né, se tudo acontecer conforme planejado, para 85 centavos por cota, daqui a 2 anos para 87, 89, por aí vai, porque o fundo vai se desalavancando também, ele vai reduzindo o custo dele de despesa financeira, né? Então, por exemplo, aqui para o ano 1, né, para os próximos 12 meses, 53 milhões. Já lá no ano 10, no final aqui da projeção, 18 milhões, mata 70% do custo de juros, então isso retorna como aumento de distribuição. Aqui tem as premissas que eles utilizaram, fatores de risco, que é informação obrigatória. Para quem nunca leu, eu recomendo que leia. Depois que você lê 3 ou 4, começa a ficar meio repetitivo, mas é interessante olhar. Sobre os detalhes da oferta. Primeiro vamos falar do preço da oferta, certo? Preço total R$ 102,02. Isso significa, então, R$ 98,60, que é o preço da emissão, ou seja, o valor que realmente vai entrar para o fundo fazer seus investimentos, fazer suas operações, mais R$ 3,42 de taxa de distribuição primária. Uma taxa considerada por alguns alta, fato, é acima da média que a gente costuma ver. Agora, é uma emissão de público geral para um fundo que tem uma base de cotistas muito, muito pulverizada. Então, dá trabalho você alcançar esse público, dá trabalho você chegar até eles. Sempre que eu falo alguma coisa e trago aqui, né, a informação que eu apurei das minhas fontes de por que a emissão está com esse preço ou não tem, sempre vem alguém a criticar e tudo mais. Claro, o espaço dos comentários está aberto a qualquer crítica. Os gestores leem, acredite ou não, eles comentam comigo algumas coisas. Mas a gente tem que levar em consideração a particularidade de cada fundo. Um fundo com 10 mil cotistas é uma coisa, um fundo com 50 mil cotistas é outra, um fundo com 300 mil cotistas é outra coisa, é outra dinâmica muito, muito diferente. Então, eu um dia ainda quero fazer um vídeo meio que fazendo uma pesquisa sobre valores de oferta para poder trazer, mas o que eu apurei com as minhas fontes é isso. É um fundo, uma quantidade de cotistas grande. A XP, ela é uma corretora que cobra mais caro pelo seu trabalho de divulgação, e ela entrega, certo? As ofertas que passam por ela, mesmo às vezes de fundos menos conhecidos, quase sempre são um sucesso. Então, ela cobra caro pelo serviço que ela presta, digamos assim. E, claro, como a gestora também é da XP, fica difícil contratar coordenador de fora. Quase impossível.
O valor da emissão, ele está bem aproximado com o valor patrimonial do fundo, então a gente não precisa falar de diluição de valor patrimonial, e mesmo com a taxa, está abaixo do valor de mercado. No momento que eu gravo esse vídeo, fui até abrir aqui para poder dar o valor no ponto, né? Valor patrimonial 98,43, então, basicamente cravado, na verdade está até um pouquinho acima, né? O valor da emissão está um pouquinho acima, então na verdade vai aumentar o valor patrimonial de todas as cotas, claro, centavos, né? Mas vai aumentar. E um valor abaixo do preço de mercado, porque o fundo está cotado hoje a 104,49. Então, preço total já com a taxa 102,02. Então, há um atrativo para o mercado, certo? O difícil é quando a emissão está com valor acima do preço de mercado, né? Porque aí fica mais difícil de captar. Mas aqui no caso, não é o caso. Você tem o valor da emissão abaixo do valor de mercado, certo? Essa oferta tem direito de preferência, normal, não muda nada. E deixa eu só localizar aqui, vamos dar uma olhada nesse direito de preferência. Então vamos lá, o direito de preferência é de 18,17%, né? Então, isso é, na verdade, só a divisão entre o número de cotas novas que serão emitidas pelo número de cotas que hoje o fundo tem. Então, ele está crescendo a quantidade de cotas em mais ou menos 18%. Então, quem é cotista tem direito a subscrever esses 18% antes da oferta ser aberta ao mercado. Então, você pega a quantidade de cotas que você tem e, se você é cotista, claro, e divide multiplica por esse indexador, né, 18,17 e quebradinhos, sempre arredondando para baixo, certo? É sempre em números inteiros arredondados para baixo. Olhando aqui o cronograma, a gente tem então a data base do direito de preferência é dia 6/7, então vale a quantidade de cotas que cada cotista tinha em 6/7. Se você comprou depois, se você vendeu depois, não está incluído. O direito de preferência pode ser negociado em bolsa, já começou esse período de negociação, então se você de repente não tem interesse em subscrever, nem em fazer arbitragem, etc., você pode simplesmente vender seus direitos em bolsa. E também você pode exercer seus direitos, se você é cotista. E o encerramento, então, da negociação do período do direito de preferência é dia 20/7 e o exercício é até dia 21, com a liquidação do direito de preferência no dia 24. Também no dia 10 começou o período de subscrição, então se você é cotista, você ainda pode subscrever mais cotas, ou se você não é cotista e quer participar dessa oferta, você também pode contactar as corretoras que participam dessa oferta e entrar e colocar lá o seu investimento. E a liquidação da oferta, a liquidação final, em 3/8, 3 de agosto. Então o fundo já começa aí o mês de agosto com esse dinheiro em mãos. E a operação é essa. Claro, sempre chama atenção um fundo fazer emissão uma em cima da outra, né? Então, claro, o gestor ele tenta comunicar aí da melhor forma possível o objetivo, porque sim, é incomum, chama atenção. Se a XP conseguir ainda comunicar mais alocações do dinheiro, né, do cheque passado, facilita de trazer mais confiança ao mercado, mas o mercado deu um voto de confiança ao tomar a oferta, né, a 8ª emissão inteira. E você? O que você acha? Acha que é o momento para o fundo captar esse recurso? Acha que tem olho grande demais da XP? Deixe seu comentário também, claro, se você tem alguma dúvida,
coloca aqui embaixo, que a gente tenta esclarecer. Se eu não souber, tento buscar com as minhas fontes. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, isso ajuda muito o canal. Veja se você está inscrito aqui no canal para você ser avisado das próximas novidades. Se você gostou do vídeo e acha que mais pessoas podem gostar, não esqueça de compartilhar aí naquele grupinho de WhatsApp de investimentos. E vou deixar 2 vídeos aqui. Um deles, claro, o vídeo sobre a 8ª emissão, para você poder entender um pouquinho melhor aí dos fundamentos do fundo. A gente faz um passeio pelo relatório gerencial. Tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!